Olá, meus irmãos, graças e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aí com um novo tema. Por que povos pagãos sofreram juízo sem lei? Nós estaremos tratando desse tema neste domingo, tá bom? Estaremos tratando agora. E vocês aí acompanhem aí no chat com atenção, tá bom? Por que povos pagãos sofreram juízo sem lei? É o tema de hoje. Porém, antes, vamos pedir que vocês, aqueles que não são inscritos, façam inscrição no nosso canal. Ative o sininho na opção todas. Compartilhe e comente e dê o seu like, tá bom? Aqueles que estão inscritos também, façam isso. Compartilhe e comente no vídeo. Tem um aviso importante para todos nós, tá? Para que vocês fiquem atentos. Pois uma vez ou outra aparecem pessoas nos comentários do nosso canal dizendo que estão passando o quê? Necessidade e pedindo ajuda. Então eu penso que vocês devam tomar muito cuidado com essas coisas, tá bom? Não saiam dando dinheiro, acreditando em tudo que vocês estão vendo. Cuidado com os golpes de internet. Eles colocam contas, né? Contas para fazerem depósitos. Então fiquem atentos a isso. Eu estou advertindo a fim de que vocês não caiam no golpe, né? Tomem cuidado para não cair em golpes. Tem pessoas que vivem disso, de aplicar golpes na internet, tá? Elas não estão precisando de nenhuma ajuda. Estão sim querendo se aproveitar da boa vontade das pessoas caridosas. Somente isso. Então hoje estamos também anunciando aqui o canal Metanoia da Graça, tá bom? O anúncio de hoje é o canal Metanoia da Graça, cujo apresentador se trata do nosso irmão Miguel Ângelo, que frequenta lá em Duque de Caxias, em Sarapuí, bairro Sarapuí, em Duque de Caxias, junto com o irmão Geraldo. Então, o canal Metanoia da Graça, irmão Miguel Ângelo, tá bom? O link do vídeo do nosso irmão Miguel estará na descrição do nosso vídeo, ok? Então, vamos lá. Então, vocês poderão acessar, né, o canal, esse vídeo que nós vamos postar, e acessar outros vídeos também. Outra questão, como vocês observaram na abertura, os nomes que comentaram no último vídeo, tá, sob o título Transfiguração e Vinda na Glória do Pai, não apareceram hoje, tá? Vocês não apareceram, vão aparecer quando? No vídeo da próxima quarta-feira, que nós vamos trazer um tema aí forte, tá? Na quarta-feira, tá? Embora eu tenha falado anteriormente que os vídeos dos dias úteis não teriam nomes aparecendo, isso ocorreu porque o quê? Foram os primeiros vídeos, tá ok? Dos dias úteis. Mas a partir da próxima semana, teremos o mesmo procedimento nos vídeos dos dias úteis, como também nos vídeos dos domingos. Caso contrário, nós estaremos acumulando muitos nomes para apresentar num dia só, então vai ficar muito longa a nossa abertura. Então o tema de hoje é isso aí. Por que povos pagãos sofreram juízo sem lei? É uma pergunta o tema, né? Por que povos pagãos sofreram juízo sem lei? Juízo. Então é importante que nós entendamos que juízo não tem que ser precedido de uma lei pela Bíblia. De acordo com a Bíblia, com as Escrituras, o juízo ele não tem que vir somente quando se tem um povo debaixo da lei. Somente para o povo debaixo da lei que se teria a aplicação de juízo de Deus. Não é assim que nós temos lido nas Escrituras, não é verdade? Pelo Evangelho, sem lei, não há transgressão da lei. É isso que nós tratamos. Nós não dizemos que não terá juízo para aqueles que não têm lei. Então, pelo Evangelho, sem lei, não há transgressão, ou seja, não há pecado sem lei. Se é assim, então como se justifica o julgamento, né, sem lei? Como se justifica? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Ocorre que não há na Bíblia nenhuma indicação de que juízo vem somente para os que estiveram, né, debaixo da lei escrita. Não tem isso. Então entenda o seguinte, Deus é espírito e o homem também é carne. Essa luta não cessa, certo? Então essa contenda não cessa enquanto o homem existir. Gênesis 6:3. Então sempre foi assim desde o início, não é verdade? Essa luta
não cessa. Desde o início da criação foi assim. Então, Gênesis 6:3, vocês vão observar que o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o Senhor, é o que diz Deus. Então, essa luta é a luta da lei de Deus, tá? Escrita em seus corações, que os tornam o quê? Indesculpáveis. E a contenda começou desde o Éden. A contenda começou desde o Éden. O primeiro juízo ocorreu com Adão e a sentença final foi: o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23 e 24. Então veja que a contenda, a luta da carne contra o espírito sempre houve, e isso se manifesta na mente dos filhos de Deus. É a lei, é o conhecimento de Deus. Em Gênesis, para Adão havia uma lei e uma sentença a ser aplicada, caso não obedecessem àquela única lei. Aquela lei estava escrita numa pedra ou papel? Não, né? Não estava. Estava no conhecimento do homem e da mulher, no princípio. Mas aquela única lei representa muitas possibilidades de se fazer algo contrário, embora fosse somente uma lei. A única lei no conhecimento de Adão dizia: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Então, se você tiver um discernimento, uma mente iluminada, vai entender, tá, à luz do Evangelho, que árvore do conhecimento do bem e do mal envolve a mente, o conhecimento, os sentidos humanos, o conhecimento entre o quê? O que é certo e o que é errado. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? É a consciência entre o certo e o errado. Então, meus irmãos, podemos entender que essa única lei que Deus colocou no seu entendimento era que ele não cedesse ao desejo do mal, somente o desejo do bem, é claro. E o desejo do mal pode abranger muitas coisas e possibilidades de se fazer algo contrário aos propósitos de Deus para com seus filhos. Então, pensando assim, então vamos lembrar o que João escreveu em sua carta, que diz: sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, tá? Amados, aí João falou, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3, 20, 21. Agora vamos ler a passagem de Paulo que diz o seguinte: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, presta atenção agora, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, como que eles vão fazer as coisas que são da lei se eles não têm lei? É aí que está o conhecimento de Deus. Não tendo eles sem lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, que quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse o apóstolo Paulo, antes do último dia. Romanos 2, 12 a 16. Agora eu vou fazer aqui uma alusão a um questionamento feito por Miguel Sateles,
Miguel Sateles, no nosso canal, no vídeo Revelações Profundas, parte 2. Miguel Sateles, F. Sateles, né? Escreveu: Olá, Messias, boa noite. Não entendi porque os gentios não tinham pecado. Bom, ele não entendeu porque os gentios não tinham pecado, é o que ele falou. A minha dúvida é por que Deus fazia juízo em povos pagãos se eles não tinham lei, quer dizer, se eles não eram acusados de pecado. Fica aí a minha pergunta. Abraço. Então a pergunta dele é essa: por que Deus trazia juízo a povos pagãos se Deus não tinha dado lei para eles? Então essa é a questão que nós vamos tratar hoje. Mas Valdomiro, outro que comentou também, respondeu à indagação dele. Valdomiro Nascimento lhe respondeu: a lei é algo imposta por alguém. Você diz a seu filho: não faça isso, isso pode lhe trazer consequências. Fazendo tal proibição, aí ele diz, você estará impondo uma lei a ele, mas se você não proibir que ele, o seu filho, faça aquilo que é ruim, estará ele se sentindo livre sobre essa proibição. Isso é o que eu entendo, disse o quê? E ele colocou, fica na paz, escreveu aí Valdomiro Nascimento respondendo a S. Sateles, né? Então eu gostaria de agora responder ao Miguel F. Sateles, que perguntou por que Deus trazia juízo às outras nações que não tinham lei. Nós vamos responder agora. Eu gostaria de responder, tá, essa pergunta do Miguel F. Sateles. Que quando dizemos que gentios não tinham lei, né, que não tinham pecado, era que eles não tinham o quê? A imputação do pecado. Então quando a gente fala assim, ele não tem pecado, a gente está dizendo, ele não tem imputação do pecado, ele não tem acusação do pecado. É isso que nós falamos. Ou melhor, eles não tinham o quê? A lei escrita, lhes imputando o pecado. E não que eles fossem isentos da possibilidade de praticar o mal. Então, estando debaixo da lei ou não estando debaixo da lei, todos os homens são passíveis de praticar o mal, estando uma lei escrita dizendo que não se pode fazer ou não tendo nenhuma lei escrita. Tá bom, gente? Então podemos entender pelo Evangelho, tá, que embora gentios não tivessem lei, tá, escrita, havia um peso de responsabilidade pelas leis escritas em seus corações, conforme diz. Porque quando os gentios que não têm lei, o quê? Não tem lei escrita, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, ou seja, lei escrita, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, 14 a 15. Então entenda que não somente gentios tinham lei escrita, né, em seus corações, mas judeus também já tinham, mesmo durante o Antigo Pacto, a Velha Aliança, lei escrita em seus corações. Então veja que quando o profeta Jeremias profetiza para Israel que o Senhor teria um pacto novo com a casa de Israel e a casa de Judá, e que Deus poria a sua lei no seu interior e a escreveu no seu coração, isso não implica, tá, em que nas suas consciências dos judeus a lei de Deus não estivesse já escrita. Leia a verdade no Salmo sobre isso. Os justos herdarão a terra, nela habitarão para sempre. E a boca, tá, do justo profere sabedoria e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, né? Não resvalarão os seus passos. Salmos 37, 29 e 31. Então vejam aí que os judeus, havia uma promessa de que Deus escreveria as suas leis nos seus corações, mas isso não significa que já não estavam escritas, porque aquilo ali era somente a mudança de um pacto, né? Em que Deus tiraria a lei escrita em tábua de pedra e colocaria somente em seus corações, na nova aliança.
Então o Salmo aqui está dizendo aqui, né? Então entenda que o juízo de Deus não veio unicamente, tá? Porque havia lei escrita. Entenda isso. O que muitos se confundem é porque se diz que os que sob a lei pecaram, pela lei seria e foram julgados. Então as pessoas se confundem com isso. É nesse ponto que muitos, tá, se confundem e pensam que somente aos que o pecado foi imputado é que sofreriam juízo. Então eles pensam que o juízo só viria sobre Israel porque Israel foi dada o quê? A lei. Mas não é verdade. Essas pessoas pensam os pecados, os que estavam debaixo da lei seriam e foram julgados pela lei. Mas os gentios não poderiam ser julgados, as pessoas pensam assim, pela lei. Eles não poderiam ser julgados pela lei, tá? Mas julgamento teria, juízo teria. Uma vez que não tinham a lei. Então isso aí, na verdade, é uma má compreensão do Evangelho. Mas esquecem de considerar que o juízo veio sobre toda a impiedade, sendo essa o quê? Dentre os gentios ou dentre os judeus, tá? Então, o juízo, ele sempre veio sobre a impiedade, sendo para o povo de Deus, sobre a impiedade do povo de Deus, Israel, ou sobre os gentios, sempre veio juízo, conforme dito. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano, tá bom? Que pratica o mal, independente de se está debaixo da lei ou não. Primeiro para o judeu, tá percebendo? Depois para o grego, tá bom? Tá observando aí que não era somente quem estava debaixo da lei? Romanos 2, 8 a 9. Nós sabemos, pelos nossos estudos sobre os últimos dias, que tanto Jesus como todos os apóstolos estavam, falavam que o juízo começou pela casa de Deus, se referindo o quê? A Israel. Como disse Pedro, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Disse Pedro. E se ao justo é difícil ser salvo, quer dizer, é difícil andar sem praticar as coisas ruins, como será do ímpio, do pecador, ou seja, daquele que anda nas obras da carne, sem nenhuma consequência, sem considerar nada? É isso que Pedro está dizendo, tá bom, gente? 1 Pedro 4, 17, 18. Observe que Israel sofreu o juízo em Jerusalém no ano 70 do primeiro século, tá bom? Observem isso. Mas ao Império Romano também veio juízo sobre as outras nações subordinadas a esse império. Isso é verdadeiro conforme o profeta Joel disse. É isso, mas nós vamos tratar isso aí mais adiante, sobre o que o profeta Joel falou sobre isso, tá bom? E o dilúvio, gente? E o dilúvio? Não foi um juízo sem lei? O dilúvio não foi um juízo sem lei? Então, como entender que sem lei não há pecado e que mesmo assim a eles veio o juízo? Ora, se no Evangelho diz que sem lei não há pecado, ou seja, não há transgressão, então por que veio o juízo, o dilúvio, veio o juízo lá sem lei? Tá? Então o dilúvio que aconteceu foi o quê? Um juízo que veio sobre toda a carne. Mas por que Deus trouxe o juízo se ele não tinha dado lei? Como entender que sem lei não há pecado, que mesmo assim a eles veio o juízo? Vamos entender? Deus foi injusto os punindo, né, punindo toda a carne sem imputação da lei? Deus foi injusto? Então, abençoados, como que Deus trouxe julgamento para toda a carne no dilúvio se não havia lei? Sabemos que a lei de Deus somente foi o quê? Entregue muito tempo depois, tá? No Monte Sinai, através do pregoeiro da lei, Moisés. Se é assim, por que Deus trouxe juízo sobre toda a carne no dilúvio, se a lei só foi dada depois?
É uma pergunta, né? Como Deus poderia trazer juízo sem ter dado uma lei? A resposta está em que, naquele tempo, a prática do mal era o quê? Consciente nos homens, certo? Então leia. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 1-3. A partir daí, os homens começaram a decrescer no tempo de vida. Até Abraão viveu um pouco mais e os demais, e foram decrescendo até que hoje em dia vivemos no máximo até 120 anos. Se tem pessoas que passam dos 120 anos, somente foi uma aí que estava no Guinness Books, né? Guinness Book, que passou, que chegou à idade de 122 para 123 anos, mas não passou das casas dos 120, tá bom? Então, desde o dilúvio para cá, os homens passaram a viver menos até chegar hoje em dia, e ninguém passa dos 120, se bem que hoje é difícil passar até dos 80. Então observem, meus irmãos, eu só abri um parênteses aqui sobre isso, né? Observem, meus irmãos, e façam a leitura, tá? Deus está dizendo que o homem também é carne. Significa que também eram entre eles espíritos, pois diz no início, filhos de Deus e filhas dos homens. Então entendam também que o problema ali da maldade não era exatamente o fato de os filhos de Deus tomarem para si filhas dos homens. Mas o que? O problema era a maldade, a perversidade que havia consciente antes do dilúvio. Então observe que havia lá, antes do dilúvio, uma luta da carne contra o espírito, mas eles sempre cediam à carne, conscientemente. Pois escrito está: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, tá percebendo? Para sempre com o homem. É uma luta que havia. Na mente deles estavam escritas as leis de Deus, mas eles resistiam ao espírito. Porque ele também é carne. Vamos ler de novo aqui. Então disse o Senhor, não contenderá o quê? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 1-3. Então a contenda, né, do Espírito de Deus com os homens se processa em suas mentes, certo? Então se tornam o quê? Inexcusáveis da forma como disse o apóstolo dos gentios, dos gentios Paulo. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer, percebam, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, tá percebendo? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos, claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por isso que o juízo veio. Porque tendo conhecido a Deus, olha só o que está dizendo o Evangelho, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, perceberam que o problema estava no pensamento? Tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos. Se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira
e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento, perceberam? Desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Perceberam que a lei estava ali já na mente deles? Para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, perceberam que as leis foram dadas na mente de todos eles, no conhecimento de Deus, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuaram a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1, 18 a 32. Perceberam? Então vamos continuar. E Paulo, ele continua com a chibatada. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus, perceberam? O juízo de quem? Sabemos, que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme o quê? A verdade revelada. Não é isso aí, gente, que acabamos de ler? Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, teimosia por quê? Porque tem o conhecimento de Deus, né? Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano, olha o que está escrito, que pratica o mal. Primeiro para o judeu, perceberam? Depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei, quer dizer, que praticar a maldade sem lei também perecerá, ou seja, sofreria também o justo julgamento de Deus, porque ele tinha conhecimento de Deus. E todo aquele que pecar sobre a lei, que eram os judeus, pela lei será julgado. É o que aconteceu, gente. Está entendido aí o irmão Miguel F. Sateles, que perguntou no início? Romanos 2, 1 a 12. Então entenda, pela leitura que nós fizemos, né, que Deus sempre trouxe juízo aos povos e ao seu povo também, mas também punia e trazia o quê? Deus sempre trouxe juízo ao seu povo, ao povo dele, tá? Mas também punia e trazia juízo às nações que eram usadas por Deus, o quê? Para o quê? Trazer juízo e punição contra o seu povo, tá? Pois
com Deus não há o quê? Parcialidade. Então, como acabamos de ler no texto da carta aos Romanos, todos os homens são o quê? Indesculpáveis. Está escrito, né? Pois Deus mesmo se faz conhecer aos homens, porque as leis de Deus estão escritas em seus corações, mesmo para aqueles que são teimosos e obstinados. Então observem atentamente que quando Deus disse a Israel, bem depois dos dias de Noé, que eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, quer dizer, Deus tiraria a lei escrita, permaneceria a lei, né, no seu interior, e a escreverei no seu coração. Deus continuaria falando com eles, na mente deles, no coração deles. E eu serei o seu Deus, é o que acontece, e eles serão o meu povo. E nós somos, junto com todas as nações, povo de Deus, né? Porque agora já não há mais o povo de Deus segundo a carne, que era Israel. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, todos têm consciência de Deus, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, 31 a 34. Então isso aí foi uma profecia para Israel, tá bom, gente? João 6,45 diz o seguinte, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, disse Jesus. Isaías 54,13 está escrito, e todos os teus filhos serão ensinados. Por quem? Por um pastor? Não. Serão ensinados do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Então vamos lembrar que o tema de hoje é por que Deus trouxe juízo a quem não tinha lei? É uma pergunta que acho que nós já tomamos conhecimento por que isso aconteceu, né? Sobre esse tema de hoje, entendamos o seguinte. Vamos entender que o fato de o juízo de Israel ter sido em função da lei, tá? Como predito por Paulo, que todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, Romanos 2:12, isso não implica em que Deus tenha deixado, tá, de em tempos antigos, ou ainda deixe de trazer juízo sobre a carne. Deus traz juízo sobre a carne hoje em dia? Aí é com Deus, porque se ele resolver trazer juízo, ele vai trazer, ele não é Deus, não é soberano. Muitos se prendem no fato de que na Bíblia se fala de um juízo final. A profecia do juízo final era para o quê? Israel, aquilo foi a profecia para aqueles dias. Isso não significa que Deus não possa trazer um juízo lá uma vez ou outra, né? Sobre a carne. Ele não vai destruir toda a carne, porque foi uma promessa feita lá no dilúvio, né? Pós-dilúvio. Mas, se ele vai trazer juízo ou não, aí é com Deus, porque Deus é soberano e ele sabe de todas as coisas. Então, muitos se prendem no fato, tá, de na Bíblia se falar de um juízo final, não é verdade? Que implicaria em que isso somente se daria em função de quem estivesse debaixo da lei. Mas isso não é verdade. Juízo não vem somente para quem está debaixo da lei, embora houvesse já a predição de um juízo para Israel mesmo. Não é verdade? Então, isso é uma outra questão. A questão de Israel era uma questão à parte, porque eles estavam debaixo da lei. Mas isso não significa que aos demais povos não haveria juízo, né? Porque sempre houve juízo. Porém, aquele juízo previsto nos profetas de Israel se tratava do juízo em Israel. E isso ocorreu no ano 70 do primeiro século, quando Jerusalém foi incendiada, foi invadida e incendiada, e o seu templo foi completamente destruído. Veio o juízo. Mas veja que o juízo veio sobre Israel, mas também veio sobre Roma, não é verdade? O Império Romano, conforme predito pelo profeta Joel, que agora vamos tratar, que já falamos no início, né?
venham depressa vocês, nações vizinhas. Olha o juízo sobre eles aí. E reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Os guerreiros de Deus sofreriam juízo também, os guerreiros de Roma, né? Joel 3:11. Vamos continuar. Despertem, nações. Avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei, tá? Para julgar todas as nações. Então o juízo não viria só sobre Israel, né? Ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Joel 3:12. Veja que o profeta Joel profetizou o juízo que viria também sobre todas as nações. Joel 3:12. Lancem a foice, aí é o juízo contra Israel. Pois a colheita está madura, aí estava se tratando de Israel. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações contra o quê? Israel, que estaria sendo invadida, mas elas também sofreriam um juízo. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Ali foi o dia do juízo final contra Israel e depois veio o juízo contra Roma, contra o Império Romano também. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Ali se tratava o quê? Dos sacerdotes que perderiam a sua importância, né? A sua força. Então veja aqui, ó. No vale o sol e a lua escurecerão. Então é isso que aconteceu. E as estrelas já não brilharão e já não brilham mais. Israel deixou de ser, né? Aquele Israel segundo a carne. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. O Senhor rugirá de Sião, né? E de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, os escolhidos, uma fortaleza para Israel, os verdadeiros israelitas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. Que Jerusalém, gente? E estrangeiros jamais a conquistarão. Como estrangeiros jamais conquistariam Jerusalém? Estava falando de que Jerusalém ali? Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo. Perceberam? Vinho novo das colinas, manará o quê? Manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará o quê? Desolado. Edom será um deserto arrasado. Perceberam o juízo? Por causa da violência feita ao povo de Judá, cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Que Judá, que Jerusalém, gente? Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. Isso aí é uma profecia lá bem antes de Cristo, né? O Senhor habita em Sião. Joel 3:13-21. Então veja que a velha Jerusalém, ela foi o quê? Julgada e passou. Embora o profeta pareça, tá, dizer que a velha Jerusalém será santa e que estrangeiros jamais a conquistarão, não é verdade? Mas a realidade é que João, na ilha de Patmos, a ele veio a revelação que viu um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, veja aí que Jerusalém era, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos, né, dos seus olhos toda lágrima. Aí está se referindo aos judeus que não teriam mais nos olhos a lágrima lá da lei, do sacrifício, né? Não haverá mais morte. A morte foi o quê? O último inimigo foi vencido. Paulo relatou isso.
nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem sofreu o juízo, né? Pois a antiga ordem já passou, sofreu o juízo, acabou. Apocalipse 21, 1 a 4. Então, meus irmãos, estamos concluindo esta mensagem. Eu espero que todos tenham entendido, né, que juízo de Deus sempre veio sobre o quê? O Egito, sobre a Babilônia e outras nações também pagãs, mesmo que elas não fossem o quê? Submetidas a leis em tábuas de pedra, né? Então, até o próximo vídeo, que será na quarta-feira. Graça e paz. Um grande abraço.